Wiedersehen, Pat capturou a amizade, o riso e as dificuldades de um grupo de imigrantes que trabalhavam na construção civil, tornando-se um ícone cultural inesquecível das décadas de 1980 e 1990. Mas por trás do glamour, havia muitos atores talentosos que faleceram em circunstâncias trágicas, de doenças terminais a acidentes inesperados. Vamos dar uma olhada nas estrelas que ajudaram a construir essa lenda e homenagear seu legado. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos começar! Michael Angelos como Mickey Startup. Michael Angelos, cujo nome completo é Nicholas Michael Angelos, nasceu em 29 de abril de 1944, em Paddington, Londres, de 1983 a 1986. Aos 39 anos, interpretou Mickey Startup. Um empresário astuto e ardiloso, na série de televisão Auf Wiedersehen, Pat, um papel que desempenhou aos 39 anos. Ele trouxe uma profundidade emocional ao personagem que cativou o público. No entanto, sua vida privada foi marcada por estresse constante e tragédias pessoais. Seu segundo casamento, com a famosa atriz Helen Worth, durou uma década e parecia feliz, mas terminou em desgraça. Em 2001, quando a imprensa revelou seu caso com a modelo Jennifer Kolashi, que mais tarde se tornou sua terceira esposa, a imagem de Angelos foi destruída. Helen, amargamente, pediu o divórcio. Embora tenham permanecido amigos após o término, a separação mergulhou Michael em uma depressão prolongada. Em 2009, a morte repentina de seu irmão, Walter Paul Angelos, foi um golpe devastador para Michael. Ele praticamente desapareceu dos palcos, recusando inúmeros projetos importantes e aparecendo apenas esporadicamente em peças como Midsummer Murders e The Bill. Embora tenha sido o narrador incontestável de Thomas e seus amigos por 21 anos, ele se afastou discretamente da vida pública após 2012 e optou por uma vida mais reclusa. Angelos foi diagnosticado com diabetes, mas encarou o tratamento como um incômodo e não como uma ameaça. A doença foi debilitando sua saúde gradualmente, culminando em um ataque cardíaco fulminante em 30 de maio de 2020, em sua casa em Thatcham, Berkshire. Ele faleceu aos 76 anos. Embora sua morte tenha sido discreta, seu patrimônio líquido estimado em 3 milhões de dólares americanos atesta uma vida de dedicação silenciosa. Pat Roach, que interpretou Brian Bomber Busbridge, estrela como Francis Patrick Roach. Francis Patrick Roach nasceu em 19 de maio de 1937, em Birmingham, Inglaterra. Ele deixou uma impressão duradoura interpretando Brian Bomber Busbridge, um operário da construção civil alto e magro, na clássica série Auf Wiedersehen, Pat, de 1983 a 1986, aos 46 anos. O papel o levou dos ringues de luta livre para as telas da televisão, mas por trás de seu físico imponente e sorriso cativante, havia uma vida gradualmente destruída por tragédias e sacrifícios silenciosos. Roach já foi campeão de judô e luta livre na categoria peso pesado na Grã-Bretanha e na Europa, mas uma artrite severa o obrigou a se aposentar. Abandonar o esporte também representou um grande golpe financeiro, forçando-o a abrir um ferro velho e uma academia para se sustentar. Em 1988, seu amigo próximo e também ator, Roy Kinnear, morreu repentinamente em um set de filmagem. Roach tornou-se visivelmente quieto, raramente expressando sua dor em raras entrevistas. Certa vez, ele disse: "Somos grandes homens, mas vulneráveis. Cada perda deixa uma cicatriz que ninguém vê." Além disso, anos de lesões o deixaram com dores constantes, mas ele escolheu suportá-las em silêncio. No auge de sua carreira de ator, interpretando vilões em filmes como Indiana Jones, Red Sonja e Willow, ele foi diagnosticado com câncer de esôfago no final da década de 1990. Roach lutou silenciosamente contra a doença, rejeitando a piedade e continuando a atuar nas telas até que sua saúde não permitiu mais. Ele faleceu em 17 de julho de 2004, aos 67 anos, e foi sepultado no cemitério de Bromsgrove. Roach deixou uma fortuna estimada em 2 milhões de dólares americanos, acumulada por meio de anos de trabalho braçal árduo e papéis memoráveis em filmes britânicos e de Hollywood. James Booth como Kenny Ames. James Booth nasceu em 19 de dezembro de 1927, em Croydon, Inglaterra. Aos 59 anos, participou da segunda temporada da série de televisão Auf Wiedersehen, 1986,
Pat, interpretando Kenny Ames, um inglês elegante, porém astuto, que vivia exilado em Marbella e deixou uma impressão duradoura, apesar de aparecer em apenas alguns episódios. Embora não fosse o protagonista, Booth tornou Kenny inesquecível com sua presença enigmática e olhar penetrante. Mas a vida de Booth, assim como a do personagem Kenny, foi uma jornada tumultuada entre a glória e a amargura. Após o estrondoso sucesso do filme Zulu, de 1964, sua carreira entrou em declínio na década de 1970. Incapaz de conseguir papéis importantes, ele mergulhou em dificuldades financeiras, muitas vezes aceitando papéis menos conhecidos apenas para sobreviver. Booth certa vez admitiu que, durante esse período, sentia-se como uma sombra do que fora, suspenso entre um passado glorioso e um presente frio. As pressões do trabalho não só minavam seu espírito, como também prejudicavam sua vida familiar. Mesmo após se casar com Paula Delaney em 1960, com quem teve 4 filhos, Booth ainda sentia culpa por suas longas ausências. Sua exigente agenda de filmagens em Hollywood o impedia de ver sua esposa e filhos por longos períodos. Mais tarde, ele confessou: "Interpretei centenas de papéis, mas o de pai é o pior que já interpretei." Em seus últimos anos, viveu em estado de remorso, tentando se reconectar com sua família no precioso tempo que lhe restava. A morte de seu amigo íntimo e parceiro de longa data, Stanley Baker, vítima de câncer em 1976, foi um golpe devastador. Quase na mesma época, Booth começou a sofrer pequenos derrames, sinais precoces de sua saúde debilitada. Apesar disso, ele continuou sua carreira de ator, impulsionado por seu amor eterno pelo teatro e pelo cinema. James Booth faleceu em 11 de agosto de 2005, em Hadley, Essex, aos 77 anos, após uma longa batalha contra a doença. Seu último filme, Keeping Mum, foi dedicado à sua memória como uma despedida a um artista devotado. Ele deixou um patrimônio estimado em $3 milhões, graças a papéis icônicos em Zulu e The Long Good Friday, e uma carreira no cinema e na televisão que abrangeu mais de meio século. Ricardo Montes, nascido Levi Isaac Attias, em 20 de setembro de 1923, em Gibraltar. Interpretou Fess na segunda temporada de Auf Wiedersehen. Pat em 1986, aos 63 anos, no papel de Fess, um policial meticuloso e entusiasmado. Foi um papel coadjuvante culturalmente rico que deu à série um tom leve e descontraído. Embora breve, o papel deu continuidade à sua trajetória de interpretar estrangeiros amigáveis e um tanto ingênuos, oferecendo calor humano e humor, fora das telas. No entanto, Montes lutava contra a pressão de ser escalado para um papel específico. Do filme Watch Your Language, a inúmeros outros papéis coadjuvantes raramente lhe ofereceram papéis além de personagens latinos estereotipados. Certa vez, confessou sentir-se como se vivesse numa caixa, trancado pelo público. Apesar da fama, nunca teve a oportunidade de demonstrar plenamente seu talento, um fato que o afetou profundamente nos anos seguintes. Sua vida pessoal também foi marcada por tragédias. Em 1995, seu filho caçula, Miguel, morreu em um acidente de carro, um golpe devastador para o pai, que sempre sonhou que o filho seguisse seus passos como ator. Montes tornou-se mais reservado, aceitando apenas papéis menores e dedicando mais tempo à esposa e à neta para compensar o tempo perdido. Ele lamentava profundamente ter passado a maior parte da vida em sets de filmagem em vez de com a família. A morte repentina de seu amigo íntimo Barry Evans em 1997, com quem contracenou no filme Watch Your Language, o tornou ainda mais retraído. Montes viveu uma vida isolada em Richmond, visitando Gibraltar ocasionalmente em seus últimos anos. Ele faleceu em 26 de outubro de 2010, em Marbella, Espanha, após uma longa batalha contra o câncer, aos 87 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em apenas cerca de $500 mil americanos, um reflexo drástico da dura realidade enfrentada por um ator que interpretava apenas papéis coadjuvantes. Patty Joyce como o fantasma. Patrick Francis Joyce nasceu em 31 de maio de 1923, em Trieste, Itália. Neto do grande escritor James Joyce, sua vida tomou um rumo muito diferente.
sombrio, trágico e perturbador. Aos 60 anos, interpretou o fantasma, uma figura estranha, silenciosa, quase sobrenatural, cuja presença espectral refletia a própria realidade de Patty. Desde a infância, a vida de Joyce foi envolta em trevas. Em 1926, seu pai, um banqueiro tcheco, cometeu suicídio após desviar dinheiro, obrigando sua mãe a retornar à Irlanda com seus 3 filhos pequenos, atormentada pela vergonha. Crescendo com a culpa e o trauma familiar, Patty tornou-se cada vez mais retraída. Na vida adulta, ele viveu um breve casamento que terminou em divórcio, o que levou ao rompimento de seu relacionamento com seu único filho, um arrependimento que o acompanharia pelo resto da vida. Seu único consolo era a atuação, mas em uma carreira que abrangeu mais de 40 anos, ele quase sempre foi escalado para papéis coadjuvantes, de Coronation Street e Z-Cars a Doctor Who e EastEnders. Ele nunca conseguiu um papel principal, nunca teve um momento para brilhar. Amigos o descreveram como cada vez mais retraído, frequentemente bêbado e visivelmente abatido pela dor, especialmente após a morte súbita de sua irmã em um acidente de carro. Em seguida, um amigo próximo, um ator, cometeu suicídio, abalando ainda mais seu espírito já fragilizado. Patty Joyce faleceu em 27 de julho de 2000, em Londres, aos 77 anos. Após sofrer um AVC, ele deixou um patrimônio estimado em apenas cerca de $300 mil, uma quantia modesta para alguém que dedicou toda a sua vida à arte. Michael Elphick como Megawan. Michael John Elphick nasceu em 19 de setembro de 1946 em Chichester. Aos 37 anos, ele estrelou o filme Auf Wiedersehen, Pat, 1983 a 1986, como Megawan, um trabalhador irlandês brutal e agressivo que semeava medo e desestabilização dentro do grupo. Apesar de ser um personagem secundário, Elphick tornou o papel inesquecível com sua atuação terrivelmente realista e convincente, a ponto de muitos espectadores não conseguirem distinguir a atuação da realidade. Nos bastidores, Elphick lutava contra o alcoolismo persistente. Desde o final da década de 1980, ele frequentava regularmente centros de reabilitação, mas nunca conseguiu manter a sobriedade a longo prazo. Em certo momento, admitiu beber 2 litros de álcool por dia, o que estava destruindo tanto seu corpo quanto sua mente. Sempre que aparecia diante das câmeras, lutava contra o tremor nas mãos e a visão turva. Apesar do estrondoso sucesso do filme Boone, que atraiu 11 milhões de espectadores, ele nunca experimentou verdadeiramente a fama. Seu último porto seguro emocional foi sua esposa, Julia Alexander, uma humilde professora que o acompanhava desde 1963. Ela não era apenas sua esposa, mas também sua salvadora, impedindo-o de um colapso total. Mas em 1996, Julia morreu de câncer, mergulhando-o em desespero. Ele admitiu ter pensado em suicídio e, apesar das tentativas de voltar a atuar, era apenas uma sombra do que fora. Família, amigos e carreira desmoronaram sob o peso de suas tendências autodestrutivas. A morte de amigos próximos como Kenneth Moore e Michael Williams aprofundou seu isolamento. Por um tempo, Elphick viveu exilado em Portugal, onde, sob a influência do álcool, pegou em armas e perseguiu ladrões de carros. Mais tarde, quando foi escalado para o papel de Harry Slater em EastEnders, seu alcoolismo o impediu de continuar no papel, e o personagem foi retirado do roteiro. Em 7 de setembro de 2002, Elphick morreu de um ataque cardíaco em sua casa em Londres, apenas 12 dias antes de completar 56 anos. Ele teria deixado um patrimônio de aproximadamente $700 mil americanos, proveniente principalmente do auge de sua carreira, que havia diminuído consideravelmente ao longo dos anos. Brian Pringle como Arthur Pringle. Brian Pringle nasceu em 19 de janeiro de 1935, em Sheffield, Inglaterra. Ele deixou uma impressão duradoura no público com sua interpretação de Arthur Pringle, o dono de pub mal-humorado e sarcástico, na primeira temporada do musical Auf Wiedersehen, Pat, de 1983 a 1984, aos 48 anos. Seu personagem não apenas arrancava risadas, mas também personificava o inglês por excelência. Arrogante, distante, porém estranhamente cativante. Contudo, por trás dos holofotes, escondia-se uma vida tranquila, marcada por dores pessoais. No final da década de 1960, o irmão mais novo de Pringle morreu em um acidente de barco, deixando-o com uma profunda cicatriz psicológica.
Ele raramente falava publicamente sobre isso, mas amigos próximos disseram que a dor o atormentou pelo resto da vida. Essa tragédia mudou significativamente sua perspectiva de vida. Ele se tornou mais reservado, sorria com menos frequência e muitas vezes evitava grandes aglomerações. Após a morte de sua esposa, Beatrice Ann Jameson, em 1999, Pringle viveu praticamente sozinho em Northamptonshire. Sem uma companheira e longe dos holofotes, passava o tempo lendo, escrevendo memórias inéditas e cuidando do pequeno jardim nos fundos de sua antiga casa de tijolos. Em seus últimos anos, ele lutou contra a insuficiência cardíaca, consequência do envelhecimento e da saúde debilitada. Brian Pringle faleceu em 15 de maio de 2003, aos 68 anos, e foi sepultado ao lado de sua amada esposa no cemitério da Igreja de São Lourenço, um local que frequentavam todos os fins de semana em sua juventude. Ele deixou um vasto legado artístico e um patrimônio líquido modesto de aproximadamente US$ 700 mil americanos, acumulado ao longo de 4 décadas no cinema, na televisão e no teatro. Esse papel é interpretado, entre outros, por Michael Sheard, que dá vida ao personagem Herr Grunwald. Michael Sheard nasceu em 18 de junho de 1938, em Aberdeen, Escócia. Ele participou da primeira temporada da série Auf Wiedersehen, Pat, de 1983 a 1984, por volta dos 45 anos. Interpretou Herr Grunwald, um capataz alemão severo e frio que trazia tensão e conflito à trama. Apesar de ter aparecido em poucos episódios, causou forte impressão com sua presença imponente e semblante austero. Nascido em uma família devota, com um pai que era capelão militar, Sheard cresceu sob o peso da disciplina e das expectativas. Essa educação rígida não apenas moldou a dureza que ele imprimiu em seus personagens vilanescos, mas também deixou uma profunda cicatriz psicológica, a sensação de que ele nunca era bom o suficiente para ser apreciado. Apesar da formação formal na Royal Academy of Dramatic Arts, ele era frequentemente subestimado e atormentado por um complexo de inferioridade, especialmente por interpretar personagens implacáveis na tela. Em contraste, a vida pessoal de Sheard era calorosa e tranquila, com sua esposa, Rosalind Moore, com quem fora casado por mais de 40 anos, e seus 3 filhos. Mesmo nesse ambiente pacífico, ele ainda nutria ressentimento. Sua longa e instável carreira de ator frequentemente o distanciava da família, fazendo com que perdesse momentos importantes na vida dos filhos. Ele disse certa vez que a coisa mais dolorosa não eram os papéis que não conseguia, mas os jantares que perdia enquanto sua filha ficava sentada sozinha e em silêncio à mesa. A dor se aprofundou quando seu amigo próximo e colega de elenco em Doctor Who, Ian Marter, morreu repentinamente em 1986. Foi um choque emocional devastador que levou Sheard a um isolamento ainda maior, encontrando consolo apenas em encontros com fãs e sessões de autógrafos, os últimos vestígios de afeto após o declínio de sua fama. Na década de 1990, uma má decisão de investimento consumiu suas economias. Sheard, outrora conhecido por sua presença marcante nas telas, lutou para sobreviver, aceitando pequenos papéis e participando de filmes de baixo orçamento. Ele nunca falou publicamente sobre isso, mas aqueles próximos a ele admiravam sua resiliência silenciosa. Em 2004, Sheard foi diagnosticado com câncer. Apesar de sua saúde debilitada, ele continuou emprestando sua voz a projetos menores e a comparecer a convenções de Star Wars para finalmente agradecer aos seus fãs. Ele faleceu em 31 de agosto de 2005, aos 67 anos, em sua casa na ilha de Wight, deixando sua esposa dedicada e 3 filhos. As únicas pessoas que realmente enxergavam a ternura por trás de sua aparência durona nas telas. Apesar das perdas, dificuldades financeiras e isolamento profissional, Sheard é lembrado como um artista dedicado que deixou uma marca indelével no público e acumulou um patrimônio líquido modesto de aproximadamente US$ 1 milhão ao longo de 4 décadas de dedicação discreta ao palco e à tela. Alan Igbon Chongvai Adi. Alan Olan Rewaju. Igbon nasceu em 29 de maio de 1952, em Hume, Manchester, aos 31 anos. Interpretou Eddie na primeira e segunda temporadas da série de televisão Auf Wiedersehen, Pet,
de 1983 a 1986. Ele era um guarda de segurança quieto, porém emocionalmente rico, cujo silêncio muitas vezes falava mais alto que as palavras. O personagem personificava perfeitamente a filosofia de atuação de Igbon, sutil, profunda e profundamente humana. Alan Igbon não apenas interpretava personagens, ele os personificava. Seus papéis eram caracterizados por uma intensidade silenciosa, dando voz àqueles que o mundo muitas vezes ignora. Em seu filme de estreia, Scum, de 1979, ele interpretou Mecken, um jovem prisioneiro tomado pela fúria, após testemunhar a morte injusta de um companheiro de cela. Esse papel obrigou o público a confrontar a brutal realidade do sistema prisional. Alguns anos depois, ele entregou outra atuação inesquecível como Logo em Boys from the Black Stuff, um retrato comovente de homens da classe trabalhadora deixados para trás durante a crise econômica de Liverpool. Esses papéis o consagraram como um ícone cultural, um revolucionário silencioso nas telas. Mas, por trás das câmeras, a vida de Igbon era envolta em tristeza. O maior choque foi a perda de seu irmão mais velho, a pessoa em quem ele mais confiava. Essa tragédia lançou uma longa sombra, mergulhando-o em uma depressão profunda e persistente, sobre a qual ele raramente falava, mas que nunca desapareceu completamente. Com o passar do tempo, o trabalho tornou-se menos frequente. Sua fama desvaneceu, mas Alan permaneceu fiel a si mesmo. Ele nunca se casou, mas manteve uma vida pessoal estável com seu parceiro, Sam. Um relacionamento baseado não em cerimônias, mas em uma amizade tranquila e duradoura. Eles não precisavam de documentos legais nem de pronunciamentos cerimoniais. A presença deles bastava. Em 9 de dezembro de 2020, Alan Igbon faleceu devido a complicações relacionadas à pneumonia. Ele tinha 68 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $500 mil americanos. Isso é modesto para os padrões da indústria, mas reflete uma carreira construída sobre integridade, não fama. Gordon Titusis como Joe Saugus. Gordon Titusis nasceu em 25 de outubro de 1941. Aos 61 anos, participou da terceira temporada da série Auf Wiedersehen, Pet, em 2002, interpretando Joe Saugus, um negociador calmo e astuto, com profundo conhecimento das tradições Cree. Embora a personagem tenha aparecido em apenas alguns episódios, ela trouxe consigo um raro senso de dignidade indígena e profundidade cultural, refletindo a verdadeira identidade de Titusis. Sua jornada não foi fácil. Quando criança, Gordon foi separado de sua família e forçado a viver em um internato católico como parte da política de assimilação do Canadá. Ali, foi-lhe proibido falar sua língua nativa, e ele sofreu fisicamente e mentalmente. O isolamento, a vergonha e a erosão cultural deixaram cicatrizes profundas, mas também acenderam em si a determinação de proteger sua herança. Cria a todo custo. A vida familiar de Titusis foi repleta de amor e tragédia. Casado com Irene Seziquazes desde 1965, tiveram 6 filhos. No entanto, em 1997, sua filha Glynis faleceu de câncer, deixando 4 netos pequenos. Gordon e Irene prontamente adotaram os 4 netos, mesmo ele tendo mais de 55 anos na época. Todas as noites, apesar da dor e da agenda lotada, ele lia histórias Cree para eles, considerando um dever sagrado transmitir as tradições de seus ancestrais. Ele sofreu outra perda profunda quando, em 1981, seu mentor espiritual, o chefe Dan George, o homem que o apresentou ao mundo da arte, faleceu. Esse momento fortaleceu a determinação de Titusis em abrir portas de oportunidade para jovens indígenas. Ele fundou a Companhia de Teatro Indígena de Saskatchewan e dedicou grande parte de sua vida ao ensino, à orientação e à inspiração de outras pessoas. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em apenas cerca de $1 milhão, já que a maior parte de seus rendimentos era destinada a projetos comunitários, à preservação do patrimônio cultural e ao auxílio a jovens indígenas. Ele certa vez disse que a fama não é poder, mas responsabilidade. Gordon Titusis faleceu em 5 de julho de 2011, no Hospital Street, Paulsam, Saskatoon, aos 69 anos, devido a complicações de uma pneumonia. Ele foi sepultado no cemitério da nação Cree de Poundmaker, ao lado de seus entes queridos e no solo sagrado de seus ancestrais.